Olá, sejam bem-vindos ao canal Astra Mundo Jurídico. Hoje, em Direito Civil Parte Geral, vamos tratar das medidas necessárias para o exercício da capacidade civil por pessoas com deficiência mental, intelectual ou psicossocial, conforme a Constituição, a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015. O ponto de partida é o seguinte: no Brasil, a deficiência não retira, por si só, a capacidade civil. A regra é a plena capacidade, com exercício em igualdade de condições. Isso muda a lógica antiga, que muitas vezes associava a deficiência à incapacidade automática. O sistema atual não parte da substituição da vontade, mas do suporte ao exercício da vontade. O objetivo é garantir autonomia com proteção, e não tirar a pessoa do mundo jurídico. A primeira medida necessária é remover barreiras e garantir acessibilidade, porque muitas dificuldades atribuídas à pessoa, na verdade, são dificuldades do ambiente e das instituições. Para o exercício da capacidade civil, é indispensável que bancos, cartórios, órgãos públicos, empresas e o próprio judiciário ofereçam atendimento acessível, comunicação adequada e tempo razoável para compreensão e manifestação de vontade. Isso inclui linguagem clara, explicação pausada, confirmação de entendimento, disponibilização de recursos de comunicação alternativa quando houver limitações de fala ou compreensão, e adaptações razoáveis no procedimento. A negativa injustificada dessas adaptações pode configurar discriminação e pode gerar responsabilidade. A segunda medida é reconhecer que capacidade e necessidade de apoio não são opostos. A pessoa pode ser plenamente capaz, ainda assim, precisar de apoio para entender documentos complexos, organizar finanças, comparar opções contratuais ou comunicar preferências em certos contextos. Isso é particularmente relevante em contratos bancários, compra e venda, locações, contratos de consumo, transações digitais e atos em cartório. O dever institucional aqui é facilitar o exercício da capacidade e não criar obstáculos sob o pretexto de proteção. A terceira medida, quando o apoio precisa ser formalizado juridicamente, é a tomada de decisão apoiada, prevista no Código Civil. Nesse modelo, a própria pessoa escolhe 2 ou mais apoiadores de sua confiança, para auxiliá-la na tomada de decisões sobre determinados atos. O apoio é homologado judicialmente, com delimitação do alcance, deveres e salvaguardas. O ponto central é que não há substituição de vontade, a decisão continua sendo da pessoa apoiada. O apoiador ajuda a compreender consequências, comparar alternativas e expressar escolhas, reduzindo riscos de abuso, erro ou manipulação. Para a prática civil, esse instituto é valioso porque combina autonomia com segurança jurídica, inclusive para terceiros que contratam com a pessoa. A quarta medida é a curatela, mas dentro do novo desenho da Lei Brasileira de Inclusão. A curatela não é regra geral, nem pode ser aplicada de forma automática por causa da deficiência. Ela é excepcional, proporcional e deve durar o menor tempo possível. Além disso, a curatela deve ser, em regra, limitada aos atos de natureza patrimonial e negocial, evitando atingir de forma ampla direitos existenciais, como escolhas pessoais, afetivas e familiares, salvo situações extremas e muito bem fundamentadas. Na prática, isso exige decisões judiciais delimitadas. Quais atos a pessoa pratica sozinha, em quais atos ela precisa de assistência e em quais atos haverá representação. Curatelas genéricas, que retiram toda a vida civil, tendem a contrariar a lógica atual de preservação de autonomia. A quinta medida é a avaliação adequada da situação concreta, sem rótulos. O que importa juridicamente não é o diagnóstico em si, mas o nível de funcionalidade e as barreiras que impedem o exercício seguro de determinados atos. O sistema contemporâneo trabalha com avaliação biopsicossocial e com análise de caso. Quais habilidades a pessoa tem, quais riscos existem, quais apoios resolvem e quais atos efetivamente demandam tutela mais intensa. Essa visão evita 2 injustiças comuns: negar autonomia a quem pode decidir e abandonar à própria sorte quem precisa de apoio real. A sexta medida é reforçar mecanismos de prevenção de abuso, exploração e influência indevida. Pessoas com deficiência intelectual ou psicossocial podem estar mais expostas a golpes, endividamento induzido, doações forçadas, procurações abusivas e contratos desvantajosos. A resposta jurídica não deve ser interditar a vida civil por medo,
mas criar salvaguardas, apoio formal, curatela delimitada quando indispensável, fiscalização judicial, dever de prestação de contas quando houver administração de bens, atuação do Ministério Público nos casos previstos e possibilidade de anulação de negócios por vícios de vontade, aproveitamento da vulnerabilidade ou evidente desproporção. Aqui entram também princípios como boa-fé objetiva, função social do contrato, vedação ao abuso de direito e proteção do vulnerável. A sétima medida é garantir acesso à justiça e capacidade processual efetiva. Exercício de capacidade civil também significa poder exigir direitos, contestar dívidas, pedir indenização, participar de processos de família e sucessões e compreender decisões judiciais. Para isso, o judiciário deve oferecer recursos de acessibilidade, comunicação adequada, perícias responsáveis, quando necessário, formas de apoio para participação no processo, sem transformar isso em exclusão processual. O devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa precisam ser reais, não apenas formais. Em síntese, as medidas necessárias para o exercício da capacidade civil por pessoas com deficiência mental, intelectual ou psicossocial seguem uma lógica clara. Primeiro, remover barreiras e garantir acessibilidade. Segundo, oferecer apoio para a decisão, preferencialmente sem retirar a autonomia. Terceiro, quando indispensável, aplicar instrumentos formais como tomada de decisão apoiada e curatela, sempre de modo excepcional, proporcional e delimitado. Por fim, criar salvaguardas contra abusos, assegurando participação plena na vida civil e no sistema de justiça. O direito civil atual não trabalha mais com exclusão. Ele trabalha com inclusão, autonomia e proteção calibrada ao caso concreto.